Bora lá, nação, mais um vídeo top. O nosso Flamengo venceu por 3-0 o Grêmio e nós vamos analisar a imprensa esportiva, programa da ESPN Brasil, Créditos, canal ESPN, link na descrição. Mas faz o seguinte, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todos os vídeos e notícias do Mengão, tá certo? Deixa a sua risada pros gremistas nos comentários e bora pro vídeo de hoje. Fazer para elaborar mais o jogo do Grêmio, porque também o Flamengo não tinha tanta força na marcação na frente na região central, logo à frente da sua área. Então o Grêmio tinha mais liberdade do que é normal de se esperar contra o Flamengo no Maracanã. Então, assim, eu não sei o que viés o Renato vai ter hoje para... E o Kahneman saindo para marcar e desequilibrou a linha defensiva várias vezes. Muitas vezes. Por isso. E tomou mais um cartão amarelo. Acho que só uma rodada que ele não tomou cartão. Contra o São Paulo. São Paulo, última rodada. Exatamente. Quando não estava suspenso, tomou amarelo. Tomou um amarelo. O Breiler, a gente olhando o começo de ano do Flamengo e vendo agora esse momento da parada. Depois daquele começo de ano absolutamente turbulento, com troca de treinador, perdendo tudo que foi título que disputou. O Flamengo vai para a parada no G4, né? Com 10 jogos de invencibilidade, embora tenha passado maus bocados hoje, mas estabilizando um pouquinho mais seu sistema defensivo, está tomando menos gols, bem menos gols nos últimos, desde aquele jogo contra o Bahia que tomou 2 gols, de lá para cá não sofreu mais 2 gols no mesmo jogo e sofreu 4 gols em 8 jogos. Hoje, mais por sorte, não sofreu gols, mais por sorte do que propriamente um bom trabalho defensivo, né? Mas tem estabilizado. Fez 4 gols contra o Vasco, fez 3 hoje, fez 2 contra o Racing. Parece que é um Flamengo que começa a ter boas notícias. Consegue reinserir seus jogadores que estavam lesionados aos poucos. Então hoje você teve de novo a Arrascaeta jogando uma parte do tempo, você tem a volta do Gabigol jogando meio tempo, você tem o Léo Pereira jogando meio tempo também. Conseguindo dosar melhor esse elenco, recuperando esses jogadores e agora tem essa parada aí de 10 dias para treinar. O São Paulo conseguir colocar melhor suas ideias e até para ter algum descanso também para esses jogadores. Você olha lá no retorno com outros olhos para o Flamengo agora, ô Breila? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Cara, é inevitável não olhar com outros olhos para o Flamengo, porque o Renato, o adversário de hoje, diz com todas as letras, eu reinventei o Grêmio. E a gente pode dizer, se o Renato tem autoridade para falar isso, que o Sampaoli também reinventou o Flamengo. Então a gente já enxerga um caminho bem definido. Pode haver ajuste, mas já existe uma base. E hoje essa base foi, de certa forma, mexida por circunstâncias. Necessidade de poupar o Ayrton Lucas, vinha numa sequência muito pesada. Novamente a configuração de 3 zagueiros. Mas a gente sabe que já essa estrutura está pronta. O Sampaoli conseguiu finalmente dar uma cara para esse time do Flamengo que vinha desfigurado. Mudanças, instabilidade, jogadores em baixa. Então, aos poucos, ele vai recuperando. Thiago Maia, o Pulgar nem se fale, já tem uma regularidade estabelecida. O Gerson jogando absurdamente bem e com frequência, que se cobra do Gerson, não só lampejos, ele tem entregado nessa sequência de invencibilidade, ele jogou a maioria dos jogos em alto nível. Fazendo gol, dando assistência, hoje deu de novo assistência. Jogador completo como ele é, então tem o mérito do treinador de recuperar. Hoje um destaque até improvável nessa dificuldade que o Flamengo teve de marcar o Grêmio, o Davi Luiz. Davi Luiz fez um grande jogo em termos individuais, o sistema defensivo sofreu, é verdade, esteve mais exposto, mas o Davi Luiz segurou a bronca, assim como o Fabrício Bruno. A dificuldade de marcar o Suárez, a movimentação, e esses jogadores individualmente mostraram confiança. Isso daí também passa pelo mérito do treinador de encontrar soluções e aos poucos ganhar algo que para o jogo dele é muito valioso. Esses caras pelo lado. Ele encontrou primeiro com o Wesley, que tem apoiado bastante, o Flamengo explora bastante o jogo pelo lado dele. Tem esse dele hoje. E o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, ele usou esses jogadores como os pontas que ele não tinha. Porque o Marinho não é uma opção, o Cebolinha não era uma opção, 11 jogos sem marcar e volta a marcar ironicamente contra o Grêmio, mas vinha sendo um jogador utilizado, mas pouco efetivo, e hoje volta a marcar, volta a provar que merece lugar no grupo. Daqui a pouco tem Luiz Araújo e a volta do Bruno Henrique.
Então, o Bruno Henrique hoje, para mim, me chama atenção não só pelo gol. Aquela cena, para mim, é a cena da rodada. É a cena mais bonita, o Bruno Henrique comemorando, porque o Bruno Henrique não é um jogador apenas querido pela torcida rubro-negra. O Bruno Henrique é um jogador querido pela maioria das torcidas do Brasil que admira o bom futebol. Claro. Quem lembra do Bruno Henrique jogando 2019, 2020, 21, naquela campanha do vice-campeonato da Libertadores, hoje, pelo que jogou, voltou a lembrar o Bruno Henrique, rei da América, o Bruno Henrique nos seus melhores tempos, porque voltou até arranque. Temos São Paulo, Breler. Boa, vamos interromper lá. Que o homem está falando, vamos ouvi-lo. Feliz por la victoria, por consolidar desde el triunfo una situación complicada, mas o time tiene que mejorar. Hoy jugamos contra un rival difícil que estaba descansado, nos veníamos acumulando muchos jogos y se hizo un partido difícil por momentos, pero vamos creciendo, mejorando y comprendiendo muchas facetas del juego que yo pretendo. Con respecto a Bruno, feliz porque él le viene de una lesión muy complicada. Hoy fue la primera vez que él pudo jugar un juego marcando diferencia desde que voltó. Entonces feliz por él y feliz por Otimi. Estoy esperando siempre reencontrarme con aquel jugador que admiré tanto cuando era rival como Bruno Henrique. Jorge, boa noite. Marcelo Lins da TV Globo. Eu queria que você falasse como você avalia esse tempo de trabalho que você teve até agora e aproveitar também para te perguntar como aproveitar esse tempo de pausa, porque você não teve pré-temporada, mas o time já mudou muito desde que você chegou. Sabe que cada tempo de preparação para mim é importante porque a gente tem que incorporar uma ideia en ese camino a gente está con time que ya vienen trabajando su idea o propia idea desde hace mucho más tiempo y eso hace tener un poco de desventaja sobre los times que van a pelear cosas importantes aquí. Pero bueno, Otimi está reencontrando a mentalidad ganadora, está encontrando personalidades para afrontar cada momento del juego. Hoy momentos fueron difíciles, momentos fueron favorables y con la calidad de jugadores que Otimi tem, eso es posible. Jorge, boa noite. Bruno Vilafranca da S1 Live, parabéns pela vitória. O senhor começou o jogo com a linha com 3 zagueiros de ofício. Com a saída do Léo, o senhor colocou o Ayrton Lucas e aí me pareceu que se tornou aquela linha tradicional de 4, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. Eu queria que o senhor analisasse os dois tempos, né, de maneira distinta, primeiro tempo e o segundo tempo, porque o Flamengo continuou controlando o jogo, o Grêmio teve oportunidades, felizmente para o Flamengo a bola bateu na trave, enfim. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho se o senhor já está se sentindo cada vez mais à vontade para mudar a maneira de jogar, mudar, enfim, o sistema adaptado do primeiro para o segundo tempo, né, com esse trabalho que vem acontecendo. Obrigado. Sí, el primer tiempo Otimi jugó con la bola, jugó 3-1, 3-3. O segundo tiempo entendí que por el estado del campo no había mucha precisión, entonces jugaba con 6 jugadores por encima de la bola, generaba de que Wesley estuviera muy alto, entonces cuando había pérdida quedábamos expuestos a transiciones que Gremio maneja muy bien. Entonces troqué por el 2-3 que nos daba la misma altura, pero diferentes vértices para poder jugar y tener o time más perto ante la posibilidad de la pérdida. Boa noite, São Paulo. Patrick Cunha Monteiro, parabéns pela vitória. Queria saber de você como manter esse embalo do Flamengo. A gente viu hoje mais de 60 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo está em terceiro agora, passou o Grêmio no Brasileirão, oitavas da Libertadores, quartas da Copa do Brasil. Como manter durante esses 11 dias esse embalo e essa confiança para o time voltar depois da parada da data FIFA da melhor maneira possível? Sabendo que tenemos que mejorar conjuntamente, desde a proyección, de la ejecución, tenemos que ser un time que
aprenda de errores propios y o crecimiento tiene que ver con que los jugadores también de alto nivel encuentren el punto máximo. Este tiempo va a ser bueno para generar esa condición. Entonces, solo trabajar y mejorar. Obviamente que hay muchas cosas que por corregir, mas hay un Otimi que ya ganó cosas, o jugadores que ya ganaron cosas, conocen mejor que eu cómo hacerla. Entonces, eu tengo que dar un matiz ao juego colectivo, al juego posicional, a la verticalidad. Hoy por un momento pasó, por un momento, o primer tiempo jugamos un juego de ida y vuelta, y el Gremio para eso es muy bom. Entonces sufrimos esa transición. Saber nuestra condición y defenderla más allá de lo que suceda. Jorge, Raíza Simplício aqui, da Gol, boa noite. Você falou sobre a diferença hoje, né, de um time também que vem jogando em 3 dias, 48 horas, e o Grêmio que descansou nesses últimos dias. Eu queria saber como é que está o seu planejamento, né, para esse tempo da data FIFA. Os jogadores vão descansar, como é que está tudo isso? E queria que você falasse também sobre o Marinho. É um jogador que nesse momento está treinando afastado, né, no horário alternativo. Ele pediu a reincorporação para treinar junto com o grupo. Eu queria entender de você como está a situação dele com você, se de fato ele está fora dos planos, como é que vocês estão conduzindo isso? Com respecto a Marinho, um jogador que está negociando a salida do clube, então no va a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Entonces él seguramente encontrará un team en el cual pueda disfrutar de sus capacidades. ¿Y la primera pregunta? El planeamiento es 2 días de descanso y la vuelta es con sobreturnos, o sea, cuarta, quinta y sexta, o quinta y sexta con doble turnos y recuperar estos 2 días de folga. Professor, última pergunta. Boa noite, São Paulo, Sidão Marinho da Litoral News. Parabéns pela vitória. Hoje a visão ali de cima era que o gramado estava bem desgastado, bem ruim. Não sei se você percebeu isso também na beira do campo. Na última coletiva você já reclamou do gramado. Você já buscou com alguém alguma solução para isso e passa pela sua mente ou pela diretoria a instalação de uma grama sintética no Maracanã, porque a gente vê alguns gramados que correspondem tendo a grama sintética, porque é algo que pode acabar atrapalhando o Flamengo na sequência da temporada. Obrigado. Lo que más va a atrapalhar a Flamengo es o estado do campo, porque o Flamengo va a proponer jugar. Entonces, ojalá que o Maracanã sea nuestro lugar, que o tiempo ahora pueda hacer que o time jogue acá. Yo falei con la directoría, falei con todo el mundo, como falo con vos, para mí solamente la Liga Brasilera de Fútbol, la única cosa que no me lloró de que yo me fui de aquí son los gramados. Entonces hay muy buenos jugadores, los mejores jugadores del mundo juegan aquí, entonces estadios llenos siempre, o sea, es ilógico no contar con gramado a la altura del fútbol brasileño. Yo falo siempre que tengo mucho respeto por el fútbol brasileño, y el mayor respeto es un gramado, para que haya espectáculo que yo siempre lembro del fútbol brasileño. No sé. Yo acredito que puede ser una solución. En Marsella nosotros jugamos con un gramado mixto, y bueno, es cuestión de falar. Obviamente que o gramado como hoy o como el partido de Racing prejudica mucho ao time. Obrigado, professor Sampaoli, obrigado a todos, boa noite. Muito bem, tá aí o Sampaoli falando de gramado, falando de calendário também, vai descansar 2 dias só. Falando um português cada vez melhor. Ele era muito criticado por não querer falar português. É verdade. Tem se esforçado cada vez mais, eu achei isso bem legal. Bem legal. Como é que é a palavrinha lá? Doble turno. Ele falou doble turno, vai fazer os caras treinar 2 períodos aqui, quinta e sexta. Aí é o pesadelo. Doble turno é o pesadelo. Voltam quarta com doble turno na quinta e na sexta, hein?
Falou também do Marinho. Ficou claro, agora esquece o Marinho no Flamengo. Tá mais do que claro, quem tinha alguma dúvida e tal. Que o São Paulo agora falou, né, para ele procurar outro clube onde ele possa ser feliz, desenvolver o futebol dele e tal, não vai ser aproveitado no Flamengo. Boas as respostas, né? Todas Sim. diretas, objetivas, sem se furtar a responder. Então, Marinho está sendo negociado, não é hoje um jogador com o qual o corpo técnico está contando. Perguntado agora sobre o gramado sintético, ele falou que o que não dá é para ter esse gramado, aí o repórter até insiste, grama sintética é uma alternativa? Ele falou, pode ser, a gente jogava com grama mista no Olympique de Marseille, mas assim, ele não fugiu. E achei interessante também, especialmente talvez, a resposta a respeito da entrada do Ayrton Lucas. Isso. Porque ele fala, ele inclusive usa o gramado como justificativa para a entrada de um outro lateral, porque ele via que o Wesley estava jogando muito alto, e estava mesmo. O Wesley talvez tenha sido o melhor jogador do primeiro tempo da partida. Sim. Ele fez toda a diferença ali atacando pelo lado direito do Flamengo, mas entendia que por conta do gramado as transições do Grêmio poderiam, né, um passe errado ali, você acaba dando espaço para uma transição rápida, e o Grêmio vinha fazendo isso bem, e aí resolve baixar um pouco o Wesley, por isso coloca o outro lateral. Então, como é bom, né? Como é bom quando o técnico responde as perguntas e quando é perguntado sobre questões táticas, responde taticamente, com uma justificativa que, eu não sei vocês, mas achei que ninguém aqui imaginou que esta substituição tivesse se dado pelo estado do gramado, entre outras coisas, né? Não tinha a menor ideia disso. Fala, André. Obviamente, sem crítica nenhuma a quem estava lá, mas eu senti falta de pelo menos um questionamento a respeito da quantidade de finalizações que o Flamengo permitiu ao Grêmio hoje. 25. O jogo terminou 3-0, mas esse número ele não corresponde ao que houve de produção por parte do Grêmio no jogo. Alguém dirá de maneira muito pragmática, né? Mas o que importa se nenhuma entrou? André, só uma coisinha, ele fala a respeito, né? Embora não tenha sido perguntado, ele fala a respeito principalmente das finalizações sofridas no primeiro tempo, quando ele, acho que na mesma resposta. Muito de ir e vir. Isso, o ir e vir, o jogo de ir e vir, a transição. Dizendo que o Grêmio é muito bom nisso, e de fato ele foi bem nessa resposta. Nenhuma entrou por circunstância. Houve bolas na trave, houve chances, né? Assim, numa situação como essa, que o Flamengo não faz os 3 gols, e o Flamengo nem sempre tem feito um número de gols compatível com a sua capacidade e a sua produção, claro. O jogo teria um desfecho muito diferente. Talvez o Flamengo não conseguisse ganhar o jogo de hoje. Então, ainda é um trabalho que tem muita margem para evoluir, como ele sempre frisa, ele deixa muito claro. Ele vai se adaptando também. Agora o gramado é um inimigo do processo de construção do Flamengo que ele pretende. Impressionante, é um inimigo íntimo o gramado. Então, além de tudo que ele tem que superar, o local onde o Flamengo é mandante tem um campo desse. Agora vai dar uma paradinha de quanto? 10 dias. Não dá para recuperar o gramado. E aí não dá nem também, essa é uma discussão cruel, porque eu mesmo já disse várias vezes, há pessoas que preferem criticar os gramados sintéticos e mistos porque eles são mais perigosos para as articulações, ou porque eles, na opinião de algumas pessoas, conferem vantagens técnicas aos times que os têm como no seu estádio e no seu CT, e aí as outras equipes precisam se adaptar a isso e tal. Se alguém perguntar para mim, no mundo ideal, que tipo de gramado você prefere? Eu prefiro o gramado natural. Claro. Acho que o futebol é mais legal no gramado natural. Mas com o calendário que a gente tem, um estádio como o Maracanã ser utilizado da forma que é, com a frequência que é, sem que o gramado descanse, é uma discussão cruel, porque não se chega a lugar nenhum. O gramado não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Um sintético ou misto ficaria bom? Sim. Então talvez seja a hora de traçar essa resposta, né, André? Quando ele fala, sim, pode ser uma solução, ele mesmo está dizendo que melhor do que isso daí, certamente o gramado sintético será, se for essa escolha. Tem muita gente competente no Brasil, várias empresas, vários profissionais especializados nisso, que entendem que um gramado natural, seja qual for o esporte, é um organismo. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Não se esqueça, deixa o seu comentário aí embaixo, se inscreva no canal. Lembrando o seguinte, o Flamengo jogou bem. Parabéns ao Bruno Henrique, que marcou o seu gol, voltou,
está voltando. Temos que tirar o chapéu para o Bruno Henrique, porque voltando de uma cirurgia como ele voltou, ele merecia esse gol. Parabéns, Bruno Henrique. A torcida do Flamengo torce por você para que você volte a jogar o seu alto nível de futebol e dê muitas alegrias para o Flamengo. Você merece demais, tá certo? Grande abraço para toda a torcida do Mengão. Se inscreva no canal e daqui a pouquinho tem mais vídeo para vocês aqui no nosso canal.